Vivo do que vejo, vivo do que creio. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Gisele Domingues e você está no programa Águas Abundantes. E hoje a entrevista é com o Ministério Blessed, um ministério missionário que tem feito um trabalho excelente na cidade de Campos dos Goytacazes e em outras cidades próximas. Mas antes de ouvirmos a entrevista com o Ministério Blessed, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais sobre a minha história e sobre o trabalho que eu realizo para Deus. Basta você acessar o meu canal do YouTube, Gisele Domingues, ou meu Instagram, Gisele Domingues 10. Lá vocês vão encontrar palavra, louvor, entrevista e vão conhecer também um pouco sobre o projeto Ouvindo uma História com a Autora. Um projeto que eu realizo com crianças, onde eu conto uma das histórias do livro Fábulas da Fé, livro de minha autoria. Então vamos agora ouvir a entrevista com o Ministério Blessed e após uma palavra para o seu coração. E a palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Você não pode perder. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Domingues e começo afirmando: as pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. E para compartilhar desse tema comigo hoje está aqui o Ministério Blessed, uma parte do Ministério Blessed, né? Onício, Tiago, Mateus, missionária, evangelista, Jaqueline Forte, que vai deixar uma palavra abençoada nessa noite. E agora eu quero fazer uma pergunta ao Onício, que é o representante do Ministério Blessed. Primeiramente, boa noite aos telespectadores, a você que está ao alcance, né, dessa transmissão. Que tem vivido os propósitos de Deus, a gente sente Deus trabalhando através do nosso trabalho, das nossas vidas, né, do que temos feito. Então nós podemos ver que Deus tem trabalhado, né, e temos colhido frutos disso, do nosso trabalho, né. Deus nos proporcionou de alcançar lugares e pessoas através dos nossos dons e talentos. Que bom, que maravilha. E me conta um pouquinho, o Ministério, como é que o Ministério Blessed, o que o Ministério Blessed faz hoje, né? É um ministério missionário, evangelista, ele vai às igrejas, como é que é o trabalho que é feito pelo Ministério? Então, podemos dizer que é um ministério de evangelização, é um ministério missionário, porque a gente não tem visão lucrativa, a gente simplesmente se une para ir a lugares, ministrar vidas através dos nossos dons e talentos, né? Tocando, cantando, né? Deus nos abençoou e através dos nossos dons a gente abençoa lugares e pessoas. Então é um ministério missionário porque a gente não tem visão lucrativa, simplesmente propagar a palavra de Cristo através daquilo que Ele nos deu, dos nossos dons e talentos, seja cantando, seja tocando, né? Então é um ministério missionário, de visão missionária, né? E alcançar pessoas, lugares, através dos nossos dons e talentos. E vocês vão em diversas igrejas ou somente um ministério específico? Não, aonde nos chamam para ministrar, nós temos uma identidade, né? Nós somos cristãos, né? A nossa vertente, ela é cristã, ela é gospel. Então quem nos convida sabe que o nosso trabalho, como nós fazemos, então nós não temos assim a acepção. Onde nos chamam, nós vamos e executamos ali o trabalho, né, que é a palavra através das canções, das músicas, né, entoadas. Então nós não temos assim uma seletividade. Nós vamos, nos convidam, nós vamos ali e ministramos. Simplesmente entregamos o recado do Espírito Santo. Que ótimo. E você tem assim algo a contar? Aconteceu já algo de diferente que você possa dizer assim, Deus confirmou, testificou esse ministério ao longo da nossa caminhada? Na verdade o ministério ele não foi uma coisa assim programada, ele simplesmente aconteceu, né? No grupo de amigos, em sua maioria, basicamente todos membros da Igreja Batista de Parque Guarulhos, a igreja a qual eu sou membro hoje, né? E nós nos reunimos assim para poder ministrar em lugares assim, nos convidavam, no grupo de louvor da igreja, né? Nós ministrávamos, em um lugar ministrávamos e começamos a ter muitos convites. Depois da primeira ministração, foi surgindo convite para a segunda, para a terceira. Aí eu parei, nós temos que denominar, né? Porque falava grupo de louvor da Igreja Batista de Parque Guarulhos.
Então eu senti a necessidade de nós, né, nos dominarmos um nome, né? Então eu fiquei pensando, eu pedi a Deus uma direção uma noite, e falei assim, ó, blessed. Blessed é uma palavra derivada do inglês que significa abençoados. E nós somos abençoados, né? Com certeza. Porque nós temos voz, nós tocamos, nós talentos, então nós somos abençoados. E falei, não, nós vamos ser blessed. E denominamos o ministério como nome Blessed. E daí começou a surgir outros convites musicais, né? Nós não pensaríamos em alcançar lugares que hoje nós alcançamos, dentro e fora de campos, né? O nosso próprio teatro mesmo, Trianon, nós já apresentamos vários espetáculos ali no Trianon, né? Para eles foram espetáculos, para nós foram ministrações, né? A gente não tem como espetáculo, mas sim como ministrações. Lugares que a gente não pensava que a gente ia. E nós estamos alcançando, né? Através do Ministério Blessed. E hoje o Ministério Blessed conta com quantos componentes, mais ou menos, em média? Então, dificilmente a gente consegue ficar na nossa formação total, né? Mas nós somos em torno de 22 componentes no Ministério Blessed, entre vocal e instrumental. O vocal é uma parte maior, né? Do Ministério. O instrumental em torno de 7 ou 8, mas no revezamento, né? E o vocal também é a mesma coisa. A gente sai, a gente reveza, a gente consegue ficar completo basicamente nas ministrações de musicais, que são em épocas festivas, Páscoa e Natal. E existe alguma preparação de jovens, adolescentes? O Ministério colabora com essa preparação? Músicos? Então, essa preparação é muito pessoal de cada um, né? Porque a vida, sim, é devocional, né? Que nós temos que ter, isso é muito importante. E nós também tínhamos, né, um estudo que a gente fazia todo mês, um estudo com o ministério. Chamávamos um pastor que ministrava uma palavra pra gente, né? Nos acompanhando. Mas devido à nossa correria, que é muita, trabalho, né? Porque cada um tem o seu trabalho, né? Fora o ministério à parte, né? Não nos permite mais fazer, mas cada um tem a sua vida devocional com Deus, né? Sua vida diária, o seu devocional. Isso, e vocês têm cantado bastante. Por esses dias, né? Vocês têm ido a alguma igreja, ou tem alguma igreja em vista para estar indo agora nos próximos dias? Nos últimos dias a gente ministrou por 2 vezes em São Fidélis, né? No aniversário da Igreja Batista Jardim do Senhor, lá de São Fidélis. E em São Fidélis também foi consecutivo, né? Na Conferência Jovem, onde inclusive a Gisele Nascimento esteve tocando também logo em sequência, né? Na Conferência Jovem lá. Também na Conferência Jovem em Parque Guarulhos, nós ministramos também. E agora nós vamos nesse domingo, né? No aniversário de 15 anos da Igreja Batista, em Comendador Venâncio, em Itaperuna. Que maravilha. Então vamos ouvir um pouquinho do Blessed. Dá para cantar um pouquinho aí ao vivo agora? Bora. O louvor que a gente vai cantar agora é um louvor da Rose Nascimento, né? Como ele venceu. Então que você possa ser alcançado através dessa canção aí, onde você estiver. Apesar das lutas e das dificuldades, Deus tem nos sustentado. Quando parece que tudo terminou e os seus sonhos se perderam no além, a sua vida sem direção está, sem amigos, sem ninguém pra conversar. É mesmo assim o retrato desse mundo. Jesus falou que seria mesmo assim, mas ele venceu e condições ele nos dá de triunfar e de ser um vencedor. Como ele venceu, a sua igreja vencerá. Como ele venceu e sobre a morte triunfou. Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, grande eu sou. É um escudo e poder, quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória certa é. Ele é o Cristo poderoso e tem todo
a força pra vencer. Quando parece que tudo terminou e os seus sonhos se perderam no além, a sua vida sem direção está, sem amigos, sem ninguém pra conversar. É mesmo assim o retrato desse mundo. Jesus falou que seria mesmo assim, mas ele venceu e condição ele nos dá de triunfar e de ser um vencedor. Como ele venceu, a sua igreja vencerá. Como ele venceu e sobre a morte triunfou. Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, grande eu sou. Eu sou. Que bênção. Quando tudo parece, né, difícil, Deus, ele faz o impossível acontecer. São nesses momentos. Eu queria também ouvir um pouco do que a Jaqueline Forte, missionária evangelista, tem para falar conosco nessa noite. E nós vamos ouvir um pouco a Jaqueline Forte falar sobre a palavra do Senhor nessa noite. O que você tem? Qual a reflexão que você tem para nos trazer nessa noite, Jaqueline? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu espero muito que Deus fale ao nosso coração nessa noite, porque a expectativa foi muito grande para estar aqui, né? O início fala, não, vamos lá, vai dar tudo certo, né? E a gente... É tudo pela fé, né? A palavra do Senhor que eu estava meditando essa semana toda na minha casa, encontra-se no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós entendemos que pela fé muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são restauradas, né? Davi, quando ele foi enfrentar aquele gigante, ao olhar humano era impossível ele enfrentar aquele gigante e vencer. Mas foi a fé que estava dentro dele que fez com que ele se desprendesse de tudo aquilo que estavam querendo, daquela carga que estavam colocando sobre ele, né? Aquela armadura toda que eles estavam querendo que ele colocasse, e na realidade aquela armadura toda iria atrapalhar se ele não tivesse a fé que ele tinha em Deus. E para nós hoje, nós temos que a cada dia colocar o nosso pensamento que há um Deus que é sobre todo nome, né? Jó, quando estava enfermo, ele falou que eu sei que por fim o meu Redentor se levantará, porque eu sei que ele vive, ele é fiel. E Jó era um homem que ele ouvia falar de um Deus que podia tantas coisas, mas quando ele começa a perder tudo, e as pessoas começam a murmurar, começam, né, a debochar da cara dele, debochar do que estava acontecendo com ele, ele simplesmente permaneceu ali no que ele acreditava, no que ele, né, já tinha ouvido falar. E se a gente escuta falar de um Deus que é tão poderoso, e se a gente pensa assim, o meu Deus, ele é tão poderoso, ele pode fazer tantas coisas, imagine você andar com Deus, né? Imagine você ter essa intimidade com Deus e ter a certeza que em todos os momentos da sua vida ele vai estar, né? A nossa irmã já falou ali que esses dias são de viver propósitos, né? Não só esses dias que eles estão trabalhando aqui, mas sempre temos que viver o propósito do Senhor, porque os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. E aquilo, né, que Ele colocou no nosso coração, vários sonhos, muitas vezes a gente passa por tanta coisa na nossa vida e muitas pessoas que não têm o conhecimento desse Deus, que nunca viveu uma experiência com Deus, ela fica perdida, mas nós não. Verdade. Nós temos a certeza, né, que há um Deus que cuida da gente, é um Deus que qualquer batalha que a gente tiver que enfrentar, Ele vai estar ali com a gente. E não precisa de armadura humana para isso, né? Para vencer uma guerra, porque
A guerra de um cristão é totalmente espiritual. E quando a gente coloca Deus na frente, né, coloca Deus no nosso coração, nós sabemos que pode se levantar gigantes, né, pode vir enfermidades, pode haver perdas na nossa vida. Né? Esse ano, por exemplo, eu já perdi várias pessoas da minha vida, né, da minha família, mas eu creio que um dia, né, nós vamos nos encontrar, porque esse é o propósito do cristão, né? Viver uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida de busca incessante a esse Deus, porque nós temos a certeza que nós vamos estar para sempre com Ele. E falando de fé, eu não sei vocês, mas na minha vida tudo foi muito pela fé. Todas as vezes que eu tomei as decisões, em tudo na vida. Quando eu comecei a compor, eu não cantava absolutamente nada. Então eu criei um desafio. Falei, eu vou cantar as composições que vieram do céu para mim. Criei esse desafio e fui adiante, pela fé, crendo pela fé. Depois, posteriormente, né, Deus foi trabalhando e eu fui, e tudo foi acontecendo. Eu também não fui criada, né, no Evangelho, nem me converti já adulta. Então, eu enfrentei algumas dificuldades naturais, mas em todos os momentos eu tinha a convicção de que havia um Deus que estava comigo em todo o tempo. E esse Deus foi o mesmo Deus que me fez atravessar diversos desertos, que esteve comigo, né, na travessia de diversos desertos, que me abençoou em vários momentos e que eu tenho certeza que está aqui hoje comigo, está com vocês, está Amém. Com quem está nos assistindo, né? E quando eu afirmei aquela frase que eu disse inicialmente, que tem como fundamento Provérbios 16, 1-3, né? As pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. E é dessa forma. Ele deu a última palavra na minha vida, Ele dá a última palavra na minha vida, Ele dá a última palavra na vida de cada um. Então nós não devemos temer e devemos seguir por fé. Né, Jaqueline? Isso aí, e que mais você tem a dizer acerca dessa questão dos propósitos? Fala aí pra gente, em relação ao ministério, né, ao Ministério Blessed, do qual você também faz parte. Esse ministério foi tipo assim, entrei assim de gaiado, né, para uma programação, me convidaram para participar, né, sempre ali, o início. Me convidou para fazer uma participação, não, é só uma participação no musical, beleza, vou lá. Mas aí veio musical, veio um culto ali, um culto aqui, e daí estamos juntos, né? E a nossa expectativa é continuar, né? Não parar. Até a eternidade. Porque nós somos chamados para isso, né? Quando eu era, digo menor porque de menor sou até hoje, mas quando eu era criança, o meu plano ou era ser jogadora de futebol ou cantar. Mas Deus me levou para um caminho totalmente diferente, né? Que é da ministração. E eu tenho certeza que não vou parar, porque só vai parar... Aliás, nem no céu não vai parar, Hoje né? você ministra quando louva, Jaqueline? Geralmente é regra? Geralmente. Não é uma regra, mas... Geralmente, né? Geralmente. É a melhor voz, né? É assim daí. Calma! E o Matheus e o Thiago estão quietinhos. Matheus e o Thiago, pelo que eu tô vendo aqui, tocam, né? Em regra. O Thiago também canta. Thiago canta. Thiago é Beck também. Temos que tocar um cadinho. Qualidade. Então, tem mais um louvor pra gente? Vamos lá. Foi até tocado no ponto, aí vem uma música à mente, né? Os planos de Deus, né? A gente sabe que Deus tudo pode, né? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? E se pedimos com fé, as coisas acontecem, né? A fé foi um fundamento das coisas que esperam e prova das coisas que não se veem, porque pela fé os antigos alcançaram a graça de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, medite na letra dessa canção. Os planos de Deus não se frustrarão, nem na minha vida, nem na sua vida. Basta colocarmos Ele no centro de tudo e de acordo com a vontade dEle, no tempo certo acontecerá. Basta crer, confiar e esperar. Bem sei eu que tudo podes,
nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar, não. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Amém? Que você possa querer nessa palavra. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua, a minha vida em suas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar se ninguém puder te levantar. Deus tem um plano contigo e ninguém impedirá. Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, o seu Deus. Amém. Glória a Deus, que maravilha, que bênção, glória a Deus, que bom. Gente, nós estamos aqui conversando, falando, né, sobre, louvando, falando sobre a palavra do Senhor, mas eu não posso deixar de, nesse dia, falar também um pouco, indicar aqui algumas literaturas. A gente não pode esquecer daqueles que escrevem, que muitas vezes não estão aqui conosco, mas estão ali escrevendo, né, se preparando, ministrando a palavra através de um livro, através de para que as pessoas, através da leitura, sejam abençoadas. Então eu gostaria de fazer uma indicação hoje. Eu quero indicar aqui
um devocional. Você que está me ouvindo, que gostaria de ler um livro, eu quero indicar e trazer isso para você. É um livro da pastora Adriana Homem, e existem aqui outras mulheres também que escreveram. É um devocional muito lindo, gente. Eu trouxe porque eu me emocionei em algumas histórias aqui, em algumas, né, alguns trechos. Eu realmente, assim, cheguei a chorar em alguns momentos, em alguns devocionais aqui. Então eu indico. E literatura infantil, eu quero indicar para vocês também o Fábulas da Fé, que todo mundo sabe que é a autora Gisele Domingues, né? Mas eu não posso deixar de indicar. Por quê? Porque a literatura é muito importante hoje nós trabalharmos. Eu não sei se vocês pensam assim, mas nós vivemos num mundo muito difícil, né? O mundo jaz do maligno, nós vivemos um tempo de muitas dificuldades. E é muito importante que não só nós estejamos ali com o nosso devocional diário, mas também as nossas crianças, né? Os nossos pré-adolescentes estejam com uma literatura compatível e que possa trazer para eles, né, ânimo, vigor e fé. Então, nessa noite eu acho muito importante a gente falar um pouco também sobre isso. Por isso eu fiz essas indicações. E sempre que vocês tiverem, eu acredito que o Blessed vai voltar, mas quando o Blessed voltar, eu queria que o Blessed voltasse cantando Tanque em Siloé. Porque eu sei, é uma promessa. E eu quero ouvir o Blessed cantando Tanque em Siloé. Mas estou muito feliz com o dia de hoje, com a palavra que está sendo ministrada, que foi ministrada aqui, com os louvores que foram entoados aqui. É notória a presença de Deus, a real presença de Deus, quando vocês liberam a palavra, quando vocês cantam, quando vocês profetizam, quando vocês ministram. Nós vemos realmente a presença do Senhor. E quem quiser convidar o Ministério Blessed, eu quero convidar o Ministério Blessed para estar indo na minha igreja, eu quero ouvir, como é que é? Fala para o pessoal, como é que eles têm acesso a isso? Tem a nossa rede social, né, o nosso Instagram, Ministério Blessed, né, só botar lá Ministério Blessed com 2 Bs, né? E tem um contato também, que é através da página, o contato está lá, né, o número do meu telefone, só fazer contato lá, chama no direct ou no próprio WhatsApp também. É interessante como Campos é uma cidade pequena, né? Pequena, relativamente pequena, né? 600 mil habitantes ou mais, hoje já está grande. Mas eu digo assim, em termos de uma grande cidade, né? Das grandes cidades. E como nós temos talentos aqui em Campos, né? Como nós temos pessoas talentosas, pessoas que realmente difundem a palavra com amor e verdade. Né? Glorifico a Deus por isso. E fechando aqui, eu queria contar para vocês, né, um pouquinho, não sei se vocês conhecem, um pouco da minha trajetória, né? Eu havia comentado aqui sobre a questão de ter iniciado, de ter passado uma série de dificuldades, falei do louvor, falei das composições, né? E ultimamente, eu acho que a maior batalha, não só da Gisele, mas de toda a Igreja do Senhor, né, é exatamente transmitir a mensagem, né, com liberdade e com verdade. Vocês hoje têm sentido dificuldade, têm seguido, têm sido bem recebidos em diversos locais, enfim. Fala um pouco sobre isso. Nós somos sempre bem recebidos, né? A dificuldade é que cada um tem um contexto de família, né? Cada um tem um contexto de trabalho, então às vezes é difícil nós estarmos sempre juntos, né? Então nós basicamente estamos juntos quando nós temos ministrações para fazer. A gente às vezes não tem tempo hábil de ensaio, né? Devido à correria. Então assim, a dificuldade mesmo é a questão de tempo. Mas Deus tem nos proporcionado esse tempo, né? Quando a gente tem sempre ministração, a gente nunca rejeita convite, né? Isso. Por mais que sejam dificuldades, convidou, a gente dá um jeitinho, a gente sempre vai estar presente. Não na sua formação na totalidade, mas 5, 6, 8 a gente vai estar presente. Como hoje, né? Hoje foi uma dificuldade, mas também não deu para vir todo mundo, mas estamos aqui. Sim, mas o que eu estava falando era em relação, quando eu falei do testemunho da minha vida, eu quis dizer assim, para melhor esclarecer, as dificuldades que foram enfrentadas e que hoje foram superadas pela Gisele, e as dificuldades que foram enfrentadas e que hoje são superadas
pelo Onício, pelo Mateus, pelo Tiago, pela Jaqueline. Estamos falando aqui um pouquinho de testemunho Sim, mesmo, sim. né? Não podia deixar de falar um pouco da minha vida, dessa trajetória, dessa chegada, dessas dificuldades todas, e o que vocês poderiam acrescentar a título de experiência aí pra gente. Então, eu posso franquear a palavra também, se eles quiserem falar, mas na minha vida pessoal, você tem que abrir mão de algumas coisas para entender o chamado na sua vida, né? Porque quando o chamado ele vem, né, por mais que você rode em vários lugares, Deus vai te colocar no lugar onde Ele quer. E se você não vai pelo amor, você vai por algumas dificuldades. Então eu tive que abdicar de algumas coisas, de alguns sonhos para viver o chamado de ser líder de um ministério, né? E na verdade esse chamado ele já vem desde pequeno, eu já tenho esse chamado. E Deus foi concretizando, foi trabalhando, foi me lapidando, né, para a liderança do ministério. Eu estou na liderança do ministério há fazer 10 anos. Né? Então, assim, é bastante tempo. E até chegar onde nós estamos, nós passamos por muita dificuldade, por muita resistência, por ser cada um de um contexto de igreja diferente. Às vezes os líderes não entendiam, né, e não liberavam. E até chegar na formação que nós estamos hoje, nós pelejamos um cadinho. Mas, basicamente, essa formação, muitos já estão já há 5 anos, né? O ministério tem 10 anos, metade do tempo, basicamente. Mas eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu gosto, que eu ainda pretendo no futuro, se Deus me permitir fazer, para estar no ministério, para ser líder do Ministério Blessing. Certo. Então, eu queria encerrar hoje o programa, mas falando que cada um falasse um pouco, deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo hoje, né? Que mensagem vocês deixariam? Que mensagem a Jaqueline deixaria, o Mateus, o Tiago e o Onício deixariam para quem está nos ouvindo hoje, nessa noite? Eu estou falando, né? Então, uma mensagem que eu deixo para você, que está ao alcance dessa transmissão, é que você não veio ao mundo por acaso, você tem um propósito na sua vida. E você precisa entender qual é esse propósito que Deus tem para você alcançar esse objetivo. E esse propósito, ele precisa ser manifesto. Então, você precisa se perguntar, qual é o meu propósito? Eu vim a esse mundo para quê? O que Deus quer de mim? E através disso daí, você alcançar pessoas e vidas. Ser bênção, ser canal de bênção, através do seu propósito, através do seu dom, do seu talento. Tiago. Eu não sou muito bom de falar, não. Tá falando. Mas a mensagem que eu deixo para quem está nos ouvindo, nos escutando, é que se Deus tem um chamado para a tua vida, tu tem que ir atrás dele, entendeu? Caso você não entenda ainda o que Deus tem para você, é bom você buscar, pedir a Deus conhecimento, porque Deus só fala com a gente se a gente falar com Ele, se a gente buscar Ele. Então, entenda o seu chamado, para que você também não fique perdendo tempo aqui na Terra, fazendo coisas que não agregam aquilo que Deus quer para você. Deus quer sempre o melhor para nós. E é isso. Muito bom que ele falou, achei interessante que dá pra gente fazer até um link aqui. Então, não, é verdade, nós temos que correr atrás. Ele tá falando isso e ele falando, passou um filme aqui, realmente a gente tem que correr atrás, né, daquilo que a gente, né, dos propósitos de Deus para nossa vida, porque na verdade são propósitos de Deus, né? Quando existe uma chamada ministerial, existe um propósito de Deus para as nossas vidas, e o que ele falou é verdade. Mas nada acontece se nós não buscarmos, se nós não acreditarmos, se nós não tivermos fé, se nós não nos colocarmos à disposição. Fala, Mateus. Primeiramente, boa noite, né? Não sou muito de falar também, só nos bastidores. Mas o Tiago falou, todo mundo vem falando ao longo dessa noite, que a gente tem que colocar a nossa vida à disposição. Né? Às vezes, muitas vezes, nas nossas igrejas a gente vê muitas pessoas, mas são poucas aquelas pessoas que colocam mesmo a sua vida à disposição. Eu venho de uma igreja onde a gente já viveu muitos altos e baixos, mas graças a Deus a gente voltou a se reestruturar. Mas a verdade é que se a gente colocar a nossa vida à disposição, tanto no ministério de música, ou às vezes como zelador, independente do que você for fazer, primeiro você tem que colocar Deus na frente
E em segundo, colocar a sua vida à disposição, que a obra de Deus vai ser feita através da sua vida. E graças a Deus, quando eu comecei aqui no Ministério Blessed, primeiro eu não me achava digno como músico de estar aqui, mas com o tempo, com a dedicação, colocando nossa vida, a partir de cada administração a gente vai vendo a nossa melhoria. Isso falando de uma forma mais profissional, mas com a nossa vida com Deus é da mesma forma, a gente tem que colocar. Isso é interessante você estar falando isso. Nossa, eu estou sentindo algo diferente aqui, né, Eunice? Deus está trabalhando porque você falou das suas dificuldades, né? Eu falei, Jaqueline veio falando sobre fé, né? Jaqueline falou sobre fé. Nós louvamos aqui como ele venceu, a sua igreja vencerá, né? Aí depois Jaqueline veio falando sobre fé. Precisamos ter fé. Olha que interessante. E agora eu falei, me reportei um pouco o testemunho da minha vida, falando que quando eu recebi as composições, eu não cantava absolutamente nada e comecei a cantar. E aí, de repente, o Tiago, fala, olha, nós temos que correr atrás dos nossos propósitos, ou seja, nós temos que correr atrás daquilo que Deus tem, você tem que correr atrás daquilo que Deus tem para você tem que buscar. O que acontece antes do propósito, né? Antes que o propósito se cumpra, né? Então, antes do propósito se cumprir, existe uma trajetória. Trajetória essa que é percorrida e muitas vezes com muita dificuldade. E foi essa trajetória que eu percorri, a trajetória que Onício percorreu, que Tiago, que Mateus. Você vê, Mateus acabou de falar que ele não se sentia digno de tocar junto com o Blessed. Por quê? Né? Muitas vezes eu falei, não posso cantar, né, nesse patamar. Às vezes eu falava assim. Então, assim, e aí a gente vê realmente, ou até escrever, né? Quem imaginou que Gisele escreveria um livro, Fábulas da Fé, um livro infantil? Então a gente começa a ver realmente a mão de Deus nessas situações, né? É Deus agindo, é Deus trabalhando a nosso favor, é Deus fazendo a diferença na nossa vida. Quando nós não temos a capacidade, ou quando nós até temos, mas desconhecemos, que, né, nós não temos o conhecimento dessa capacidade, ou nos achamos muito, aí Deus realmente trabalha. Por quê? Porque existe, Deus trabalha na humildade, Deus trabalha quando nós realmente não nos sentimos autossuficientes. E eu glorifico a Deus porque eu não me sinto até hoje autossuficiente. Eu não consigo fazer as coisas, eu digo para Deus, por mim mesma, né? Eu faço porque Deus é comigo. Até na hora de falar, eu falo, meu Deus, eu não posso esquecer isso. E você vê que no início quase que eu esqueci. Mas as coisas acontecem, mas Deus, Ele tem seus projetos, o seu meio. E eu aprendi ao longo da minha vida que crendo, acertando, errando, buscando, aprendendo, mas sempre crendo no propósito. Então a gente precisa entender que para chegar no propósito existe uma trajetória, existe um tempo, né, até que o propósito se cumpra. Existe o propósito? Existe, mas existe um interregno, um tempo anterior ao cumprimento do propósito. Então, assim, existem pessoas que estão nos ouvindo aqui que de repente estão nesse momento de preparação para o cumprimento do propósito, né? E algumas que já estão vivendo e outras que não se dispõem a viver. Sabe que tem um propósito, mas não se dispõe a viver. E eu quero dizer para você nessa noite, se coloque à disposição para viver os propósitos de Deus para a sua vida. E Jaqueline, o que... primeiro Mateus terminar. Aí Mateus termina e você não se sentia digno, mas aí a gente vai ministrando, vai colocando nossa vida à disposição e a gente vai vendo que Deus vai fazendo a obra dele. Mas que ele não vai fazer sozinho, depende da gente também, depende da gente passar horas se dedicando, muitas vezes madrugadas, porque sem luta não há vitória. Mas é isso, e o recado maior que eu queria dizer é que
que a gente não deixe também a responsabilidade só na mão do pastor da nossa igreja. Isso em relação falando sobre dar a volta por cima, essa dificuldade depois da pandemia que todas as igrejas passaram por um novo recomeço. Não deixe só na mão do seu pastor. Cada um tem o seu legado, tem a sua importância e a gente tem que fazer a nossa parte. É verdade. Jaqueline, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo hoje? Olha, se o Mateus se achava indigno... Ai, meu Deus, quem sou eu, né? Nunca fiz uma aula de canto na vida, mas sempre louvando ao Senhor, como diz na semana, sempre acreditando no propósito. Isso é porque já tem 31 anos que eu louvo, né? Ô, glória. Menina, você nunca fez aula de canto não e canta assim? Imagina se fizesse, hein, Ronice? O professor. O professor ali que tenta... Não é à toa que ela tem o apelido de melhor voz. Né? O Ronice que tenta dar um jeitinho de vez em quando. Dom de Deus. Então... Tenta dar um jeitinho, né? Certa vez eu perguntei para Deus o que Deus queria de mim. Ele falou que queria que fosse, né, uma serra, uma atalaia, né? Tudo aquilo que ele colocasse na minha mão que era para fazer e assim, sem se preocupar, né? Porque o nosso Deus, quando Ele chama, Ele garante, né? Quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele garante. Que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar até o fim. Sem fé é impossível, né, da gente agradar o nosso Deus. E assim como a gente tem pai, né? Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora não têm os seus pais. Mas não há nada melhor para um filho do que ser obediente ao seu pai, né? E a gente vê a alegria no olhar, né, nas atitudes dos pais quando eles têm um filho obediente, né, uma filha obediente. E com o nosso Deus não é diferente, né? Se Ele vê a nossa obediência, se Ele vê a nossa dedicação. Certa vez uma irmã da nossa igreja falou assim, sabe por que o Bruno, ela tinha 5 filhos. Ela falou, olha, sabe por que o Bruno ganha muito? Tem vezes que o Bruno ganha coisa que nem é para ganhar naquele momento, porque ele é muito próximo a mim, né? Ele era muito próximo à mãe dele. Então, a palavra do Senhor fala, quanto mais você busca, se você bate na porta, a porta vai se abrir. Se você busca o Senhor, você vai encontrar. Em qualquer momento da sua vida, não tem essa de, no pior momento da minha vida eu vou buscar a Deus porque eu sei que Ele vai me responder. Não, é buscar em todo o tempo. Porque Ele tem sido bom, independente se Ele fizer ou não na nossa vida aquilo que nós estamos querendo, né? A bondade do Senhor está acima de todas as coisas. Se Ele fizer ou não fizer, Ele vai continuar, né? Vai ser o favor do Senhor, vai ser o cuidado de Deus para com a nossa vida. E a gente não precisa temer nada, a gente não precisa desistir no meio do caminho, né? Se tem um espinho ali, se tem um espinho aqui, se tem uma pedra ali, vai passando por cima, dando glória a Deus, né? Se tudo estiver dando errado ao olhar humano, porque muitas vezes as pessoas olham as situações ao redor e pensam, já vou até desistir porque não tem mais solução. Mas para o homem pode não ter solução, mas há um Deus que pode todas as coisas. E esse é o Deus que nós confiamos, o Deus que colocamos, né, acima de qualquer circunstância na nossa vida, porque temos a certeza que Ele está cuidando. E se Ele não fizer, Ele é bom. Se Ele fizer, Ele continua sendo bom, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E nós precisamos compreender isso, não buscar a Deus só no momento de bonança na nossa vida, ou buscar a Deus quando tudo estiver dando errado na nossa vida. Nós precisamos buscar o Senhor simplesmente porque Ele é Senhor. Ele precisa ser o amor maior da nossa vida. E quando a gente deixa o Senhor de lado, né, eu creio que o coração do Senhor, Ele não vai ficar tão alegre, tão feliz com a gente, né? Porque Ele fala que Ele tem prazer naquele filho obediente. Ele tem prazer naquele filho que busca, naquele filho que está sempre perto. Né? Então, que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que elas venham se achegar ao Senhor, que elas venham colocar esse propósito, né, no seu coração. Está falando aqui muito de propósito, de fé, né, de busca ao Senhor, que você venha colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque todas as coisas vão ser acrescentadas. Você não vai se preocupar com nada, porque é um Deus que está cuidando de tudo. Ele é Jeová Jireh, Deus provedor, um Deus que cura, um Deus que purifica, um Deus que sara. E um Deus que tem a maior promessa para a nossa vida, né? Que é a salvação, e que nós estamos lutando para chegar lá todo mundo juntinho
permanecer louvando ao Senhor, porque é para isso que nascemos. Amém. Para isso que grande fomos coral, né? chamados, né? É um grande coral, né, Tiago? É um grande, você acha um blessing de grande, imagina o coral que a gente vai cantar. Meu Deus, vai ser tremendo demais. Então eu vou encerrar da seguinte forma. Vou agradecer, primeiro fazer os agradecimentos. Quero agradecer a você que esteve comigo aí, ouvindo, participando desse programa. Eu espero que você tenha sido edificado pela palavra nessa noite. E eu gostaria de fazer um agradecimento, Gisele, fazer um agradecimento especial a Deus. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, não só na minha vida, mas na vida de todos vocês e na vida daqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigada, Deus. E eu vou fazer uma oração aqui nessa hora. Eu quero que vocês estejam orando comigo por todos que estão ouvindo. E depois eu quero fechar, nós vamos fechar ouvindo mais um pouquinho do ministério, tá bom? Amantíssimo Deus e Pai, nessa hora, Senhor, Senhor, coloco diante de Ti todos que estão nos ouvindo nessa noite. Senhor, agora, Senhor, que o Senhor venha visitar cada lar, Em nome de Jesus, cada família representada. Senhor, aqueles que estão enfermos, recebam agora o bálsamo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que têm chorado, possam sentir, Senhor, felicidade. Dá a eles o refrigério necessário. Aqueles que estão enfrentando ciladas malignas, Senhor. Vai agora, Senhor. Senhor, trabalhando a favor dessas vidas. Pai, em nome de Jesus, se existem ministérios que estão travados, vai destravando agora para a honra e glória do Teu nome. Se existem pastores que precisam voltar à seara, que o Senhor abençoe e leve-os de volta para a seara, para o trabalho contigo. Se existem, Senhor, ovelhas, pessoas perdidas, sem direcionamento, eu peço ao Senhor agora, Espírito Santo de Deus, direciona, Senhor, conduz, Senhor. E para aqueles, Senhor, que tem dificuldade de entender os Teus propósitos, o Teu querer e o Teu realizar, eu peço agora que o Senhor os convença, Espírito Santo de Deus, os convença da necessidade de uma vida contigo, da necessidade de viver os Teus propósitos, os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa cada um aqui. Abençoa cada um que tem colaborado. E eu digo, não desistam. Prossigam. Sigam adiante. Porque o Senhor se agrada naquele que tem coragem. Aquele que vai adiante, mesmo enfrentando as dificuldades. Davi era um homem. E Davi, ele tinha as suas dificuldades, mas ele as enfrentou. Ele agiu e fez tudo segundo a vontade de Deus. E até mesmo quando ele cometeu erros, o Senhor estava com ele. Nessa noite, eu quero dizer para quem está me ouvindo, seja forte, seja corajoso, tenha fé e prossiga. Assim, eu te peço, Deus, por todas essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus provedor, Jeová Jireh, o fogo não me queima,
águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo e não estou sozinho. Eu sei que tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. As águas não vão afundar. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. E eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu sei que Ele vai prover. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Glória a Deus. Muito obrigado por você estar aqui até agora. Muito obrigada por entender as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, as nossas alegrias
está compartilhando aqui conosco esse momento especial. Você é muito importante. E nós somos canal para vidas. Nós somos pessoas escolhidas para fazer a obra do Senhor em todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe os nossos ministérios. Que Deus abençoe a nossa família, a nossa casa, para a honra e glória do Todo-Poderoso. Amém. Tchau. A paz do Senhor Jesus. A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Pega sua Bíblia e acompanha com a gente. E, novamente, ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E, imediatamente, muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. O texto aqui se refere à ida de Jesus a Cafarnaum, em uma casa que provavelmente era a casa de Simão e André, conforme versículos 29 a 34 do capítulo 1. A Bíblia diz que quando as pessoas souberam que Jesus estava naquela casa, foram até o local e se ajuntaram, tanto que aqueles 4 e o paralítico não conseguiram entrar, não conseguiam acessar a porta. Então, aquelas 4 pessoas que estavam levando o paralítico decidiram subir por uma escada de acesso para o andar superior da casa. E naquela época, naquele andar, superior, onde ficava o telhado do local onde Jesus estava, era um local onde os donos daquela casa provavelmente faziam suas orações, dormiam, descansavam e faziam alguns serviços inerentes à casa, como pendurar as roupas no varal, por exemplo. Então, aqueles 4, levando o paralítico, descobriram o telhado onde Jesus estava e, fazendo um buraco, desceram o leito em que estava o paralítico. O paralítico, então, ele é curado por Jesus. Mas hoje eu não vou falar sobre o milagre em si. Nós vamos nos ater ao que aconteceu antes do milagre realizado por Jesus. Aqueles 4 subiram com o paralítico até o telhado. E como eu disse, a parte de cima da casa era um lugar para orar, para fazer alguns trabalhos, para pendurar roupas, enfim. Aquela parte da casa não era uma parte de acesso a todos. Aqueles 4, para chegarem até esse andar superior, eles tiveram que subir uma escada de acesso para aquela parte da casa. Aqueles 5, ou seja, os 4 mais o paralítico, acessaram um lugar que era um lugar da oração, que era um lugar do serviço, para poder contemplar um milagre com Jesus. Então, o que eu aprendo aqui? Para que nós possamos receber o milagre, temos que acessar o lugar da oração, acessar o lugar do serviço. A verdadeira adoração, ela nasce através da oração e mediante aquilo que fazemos para Deus.
Nem sempre nós nos aproximamos de Jesus pela porta principal, mas através da busca aqui representada por aquela escada de acesso. Existem portas que nos levam a Jesus, a porta da oração, a porta do serviço. É através da oração, é através do serviço a Cristo que obtemos intimidade com Jesus e recebemos salvação, cura e libertação. Você tem acessado o lugar da oração? Você tem acessado o lugar do serviço? Você tem subido os degraus para acessar o milagre, ou seja, você tem enfrentado e superado as dificuldades para ter acesso a Jesus? Eu vou orar por você, crendo que a partir de hoje você irá acessar não só o lugar da oração, mas o lugar do serviço, enfrentando todas as dificuldades para ter esse acesso a Jesus. Senhor, neste dia, que o Senhor abençoe aqueles que estão me ouvindo, que o Senhor faça um mover sobrenatural, levando-os, Senhor, a um momento especial contigo, a um momento de oração, a um momento de serviço, algo, Senhor, entre eles e o Senhor. Neste dia, eu creio que o milagre vai chegar até eles. Eu creio que eles vão acessar o caminho de intimidade contigo, um caminho de acesso direto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, abençoa cada família aqui representada, abençoa nossos filhos, abençoa os nossos ministérios, abençoa os nossos pastores, os nossos líderes, as confederações, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão agora ligados na Rádio Rainane Gospel, ouvindo esta palavra, que o Senhor venha fazer a diferença na vida deles, que o Senhor venha operar de forma sobrenatural e abundante. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, na presença de Deus.